O conhecimento é fruto de relacionamentos, arquivado no nosso sistema operacional. Pelas emoções. O podcast humanizado. É conhecimento que liberta. Mais consciência. É menos conflito. Chame a família para o podcast do seu lar. Podcast Humanizado. Relacionamentos que curam o seu lar ou a sua empresa. Finalmente chegou o podcast do Humanizado. Logicamente que vamos falar sobre doenças e relacionamento. O que tem a ver relacionamento com doenças? Muito bem, nós iremos falar sobre esta relação. Afinal de contas, por que estamos falando finalmente, logicamente, e frisando tanto a mente? Porque tudo termina na mente? Não. Tudo termina pipocando no corpo, mas do início ao fim passa pela mente. É por isso que nós concordamos com Florence de Kowalski e também com Napoleão Hills quando diz que tudo inicia-se na mente. E quem mais concorda com isso? Albert Einstein, que antes disse que para resolver qualquer problema na vida você precisa de 5% de razão, 95% de imaginação. Traduzindo para a terapia, 5% consciente, 95% instintivo, inconsciente, impulsivo ou no piloto automático. Pois assim é a nossa vida, assim é o nosso dia a dia. E aí, então, é que nós vemos que o inconsciente, ele é, dentro do nosso sistema operacional, o sistema nervoso central, o nosso HD. E que esse HD, ele só é marcado pela memória principal, ou consciente, ou a lanterna que joga luz sobre os arquivos que nós temos, é só 5%, que é no momento de decisão, de escolha. Por isso, Freud, sabiamente, chamou de ego, porque é o que julga certo ou errado, justo ou injusto, serve ou não serve, verdadeiro ou falso. Enquanto que, quando nós racionalizamos algo logicamente, este algo só passa a ser constitutivo em nós se ele tiver uma carga emocional. É a carga emocional que vai tornar esta mentalização ou racionalização uma memória que será arquivada no nosso HD, chamado inconsciente ou piloto automático. Por isso é que nós agimos no nosso dia a dia 95% no piloto automático ou impulsivamente. Por isso que os filhos não escutam o que os pais falam, mas eles replicam aquilo que eles veem os pais fazerem. E voltando então que tudo se inicia na mente, quem primeiramente ali disse isso daí foi o criador da medicina, o filósofo Hipócrates, quando disse lá no juramento, mente sã, corpo são. Não disse o contrário. Apesar de hoje o comércio na medicina fazer o contrário, corpo são, mente sã. E aí seu pai, seus avós, os meus antepassados, chegavam ao médico com aquela dor latente, muito preocupante, e o médico falava, calma, seu José, calma, dona Maria, vai para casa, toma esse remedinho, porque isso é coisa da sua cabeça. Ou seja, ele não tinha como explicar por que estava passando por aquela situação, por aquela doença que fisicamente não se instalou, mas estava dentro do nosso software, sistema nervoso central. E aí, então, criou-se um jargão na medicina para chamar de virose, porque o vírus é aquilo que se instala no sistema operacional. Criou-se aí vacinas ou comprimidos que vão amenizar o processo do vírus. Pois, de fato, se tudo inicia pela mente, hoje nós temos grandes estudos da neurociência nos Estados Unidos e nas universidades da Europa que diz que desde a 6ª semana de gravidez, que é quando você recebe as memórias da mãe, a emoção da mãe, as vivências da mãe pelo cordão umbilical, que é o nosso cabo HDMI, traduzindo ali o CPU da mãe para o CPU da criança, até os 20 anos de idade, que é a idade onde o cérebro adquire a sua maturidade. É que nós instalamos os pacotes dos aplicativos que nós chamamos de doença. Então nós passamos ali por um ambiente muito conturbado e passamos por grande raiva, vamos remoendo muitas coisas, instalamos ali com este tempo dos 6 meses de gravidez até os 20 anos, os grandes pacotes das doenças crônicas
da nossa vida adulta, seja um câncer, um vitiligo, uma fibromialgia, essas doenças que a medicina não consegue explicar como a cura se dá. Porque, de fato, essa cura é uma autocura. O próprio sistema que, por vez, por emoções negativas, foi apossando ali aquela química da raiva, a química do remorso e outras químicas negativas, transformou os hormônios em algo físico, que pipocou ali na pele, pipocou ali no corpo, tornando uma doença, uma somatização. E se você, então, fizer o processo contrário, usar o seu software para limpar, para resetar esses pacotes de dados que instalaram essas doenças, pois é notável que quando você está trabalhando em um ambiente saudável, tudo segue muito bem. Mas quando você está diante de um ambiente ou relacionamento que não é saudável, todas essas emoções vão gerando hormônios que vão tomando posse do seu corpo até tornar-se um grande problema somatizado que chamamos de doença. Então, da mesma forma, nós precisamos limpar o campo, trocar de ambientes, de relacionamentos, para que estes pacotes sejam resetados, apagados, e aí a nossa fênix, que os gregos disseram que é o animal que ressurge da cinza, possa ressurgir dos hormônios e trazer a autocura do próprio inconsciente. E o nosso consciente visualiza todas essas situações, esses ambientes e relacionamentos para tomar uma decisão correta de mudança e ainda gerar então esse ambiente tão favorável ao aumento da nossa imunidade, da proteção contra esses vírus e viroses que nós mesmos instalamos ou permitimos, porque o pior do relacionamento não é o que você faz, o pior do relacionamento é aquilo que você é permissivo, que você permite que o outro faça com você. É isso que gera as emoções ruins nos relacionamentos abusivos e acabam instalando os pacotes de doenças. Por isso, se você achou interessante, comente aqui. Quais os próximos temas nós podemos trabalhar aqui no podcast da mentalidade de autocura, como a neurociência, a terapia explica através dos relacionamentos que a gente possa ter uma vida saudável. Eu sou Carlos Henrique Humanizado, mentor de relacionamentos e relacionamentos neurodivergentes e também mentoria para pais e filhos que queiram se conhecer melhor. Além disso, trabalhamos também com a nova NRI do risco psicossocial. Você deve cuidar do melhor patrimônio da sua empresa, que são os seus colaboradores. Isso pode evitar grandes processos e também demissões. A terapia emocional consciente é uma forma de trazer a consciência as soluções de todos os seus problemas. Na linha da vida, terapia Carlos Henrique Humanizado à disposição. No próximo podcast vamos falar mais sobre relacionamentos que curam e relacionamentos que adoecem.